Bom dia a todos aí, sejam bem-vindos aí para o nosso primeiro encontro aí da retomada dos encontros de Iguaçu Valley. É um prazer a todos aí encontrar todos aqui, certo? Eu vou passar aqui assim, com os recadinhos aqui, né? Na Câmara Técnica de Inovação de Marechal Rondon, lá do Codemar, no dia 9 do 11, né, vai realizar uma palestra aqui, assim, com o tema Quatro cidades que estão impulsionando a inovação do país, das 17h30 às 18 horas via Zoom. Então, estão todos convidados aí a participar, aparecendo o nome deles do Sebrae, né? E quem quiser participar assim, é uma palestra aberta, tá? Então, todos os membros da Câmara Técnica irão participar e é aberto para a comunidade também, ok? Bom, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui, passar o nosso vídeo institucional aqui, depois já começamos com a nossa palestra. Bom, foi esse aí o nosso vídeo de apresentação, né? Só para todos saberem o que é o Iguaçu Valley, né? Temos o nosso conceito já formado, né? Então, é o seguinte, então, primeiramente agradecer a Marisa e o Ricardo aí, do Horizonte, pela palestra que vai apresentar hoje, né? Compartilhando sua experiência. A Marisa e o Ricardo, que é formado em Educação Física, tem pós-graduação em Gestão Empresarial, Marketing e Gestão de Recursos Humanos. Atualmente é diretora de marketing do Horizonte, né? É ex-sócia e cofundadora da Candom. Também na empresa eu sou diretora comercial e administrativa. Então, Marisa, seja bem-vindo aí, muito obrigado aí pela disponibilidade e está com você. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Neumar pelo convite, já faz um bom tempo que ele vem me chamando para participar do Iguaçu Valley. Eu realmente, confesso, não tenho participado e por isso para mim até é uma novidade participar aqui hoje, mas ao mesmo tempo um desafio bom e bacana, porque eu sei com quem está me assistindo aí, eu conheço a maioria, acho que quase todos, e todos me conhecem minha trajetória, então não fica difícil falar, né? Não vou fazer exatamente uma palestra, né? Acho que é uma conversa aqui. Como falamos, a gente se conhece a empresa, acompanhar o crescimento e a participação nossa na sociedade, enfim. Então, é muito tranquilo. Eu posso falar algumas coisas que talvez nos bastidores aconteceram e geraram o que aconteceu, que talvez vocês não saibam, mas é o que aparece na sociedade ou a empresa quando ela floresce e vai para o mercado, todos conseguem acompanhar, visualizar o desempenho dela, né? Então, tudo começa dentro da Agrícola Horizonte, né? A Agrícola Horizonte é uma empresa de comércio de grãos e insumos agrícolas no mercado há 42 anos. Tem indústria, moinho de trigo, desde 1993.
e uma unidade processadora de amidos de mandioca, milho, arroz. E o início das atividades da 1999, quando foi adquirida, né, a empresa que já existia, a fecularia de mandioca na época, e foi sendo incrementada, e hoje ela é uma unidade de amidos, né? A gente só produz amidos in natura e também modificados, que é o principal carro-chefe da empresa de amidos hoje. A Agrícola Horizonte mantém em torno de 300 a 330 funcionários, oscila um pouco em tempos de períodos de maior produção, de tanto de grãos ou de mandioca, enfim, processamento de alguns produtos, né? Então ela tem essa sazonalidade. No início, o moinho de trigo, quando começou em 93, que é onde surgiu a Candon, que é o case que o Nilmar me pediu para apresentar, no início a gente fabricava apenas farinha de trigo, até porque como a Agrícola Horizonte tinha comércio de grãos, e a intenção era partir para a industrialização justamente por conta de termos uma atuação maior dentro da empresa, né? E até uma geração de lucros ou de trabalho perene, porque o comércio de grãos é sazonal, em tempo de safra, entre safra, enfim, e fora isso ficava muito parada a empresa. Então a indústria veio completar esse ciclo também, e o objetivo era produzir ou industrializar um produto produzido aqui na região. E o trigo, na época, era muito produzido na região, em todo o Paraná, ainda hoje o Paraná é o maior produtor de trigo do país, então optou-se por moinho de trigo. E o moinho de trigo, então, começamos moendo farinha, o trigo, fazendo apenas farinha de trigo comum e uma de primeira, ou seja, farinha de trigo, conforme vai fazendo o processamento, você extrai uma farinha melhor e a comum, onde você já tem um pouco mais de fibras, que acaba ficando um pouco mais escuro. Então, a gente fazia esses dois tipos de farinha e só. Isso até foi importante, porque toda empresa, no início, você precisa aprender a trabalhar com ela, o mercado, conhecer as nuances do mercado. Então, a gente sofreu bastante no início por conta de não conhecer muito da atividade, da área, e aí foi se buscando aprimorar, melhorar, aonde a gente pode melhorar e quais outros produtos a gente pode inserir para estar mais presente no mercado. Aí, então, fomos em busca de uma pessoa que pudesse nos ajudar na parte de melhorar essa qualidade da farinha, primeiro a questão da extração, melhorar a extração e a qualidade do produto final, e também criar novos produtos. A gente contratou um técnico que veio para desenvolver pré-misturas e também melhorar essa qualidade da nossa farinha, do nosso produto. Com essa melhora na qualidade, a gente já se posicionou de outra forma no mercado, e também com as pré-misturas que foram desenvolvidas em casa, ou seja, dentro da estrutura nossa, laboratório que foi criado para isso, enfim, lançamos as pré-misturas, tanto a de panificação, como também a pão caseiro e a pão integral, que estão até hoje no mercado, que são direcionados para a dona de casa ou consumo doméstico, né? Pronto, isso concluído, em 2002 foi lançado esses produtos, o técnico ficou um pouco ocioso, ou seja, precisava mais atividades, o que mais fazer. Então, começou a se fazer pesquisas dentro da empresa mesmo, dentro do laboratório, de novos produtos, o que mais a gente pode melhorar. E aí, dentro das pré-misturas, você tem uma série de ingredientes, não uma série, mas alguma composição de ingredientes que fazem a pré-mistura ou do pão integral, o pão caseiro, o pão francês, ser sempre aquele mesmo padrão. Para isso, você precisa ter sempre os mesmos ingredientes ou coadjuvantes dentro dessa mix, para que o teu pão francês seja sempre o mesmo padrão. Lá no cliente, na panificadora, e o consumidor final exige que eu tenha um pão sempre crocante, fresco, enfim. Aí precisa-se vários ingredientes que mantêm e que asseguram essa qualidade no final.
Então, foi criado dentro do moinho, junto com o técnico, alguns produtos, e um deles é um emulsificante para panificação. E esse emulsificante para panificação era importante para a nossa necessidade, para as nossas pré-misturas, mas também para outros moinhos, ou seja, para quem mais fazia essas pré-misturas. E o Cassandro, que é o técnico que estava conosco e veio para a empresa para fazer esse desenvolvimento, ele conhecia também outras empresas, outros moinhos por onde ele já tinha passado, e ele sabia que esse produto poderia ser importante para essa empresa também. E assim como outras indústrias de alimentos, que não só moinhos de trigo ou na linha de panificação, que também usariam esse produto. Aí foi se levando esse produto para um, para outro, que conheceram ele, acharam interessante e começou a se fazer pedido. E aqui na empresa a gente não tinha uma estrutura para fazer uma grande escala desse produto. Então começou com um cantinho, uma peneira, um misturadorzinho meio manual, e foi se criando esse produto de forma artesanal, ou seja, até de forma improvisada dentro da empresa. E aí, puxa, começa a ter mais pedido, mais pessoas, mais empresas querendo esse produto. Aquele espaço ficou pequeno, não tinha muito onde ampliar. Aí a gente entendeu que sim, a gente poderia montar uma empresa voltada para isso, para atender esse nicho de mercado que não só panificadoras, como as indústrias alimentícias estariam absorvendo esse produto, assim como outros que estavam sendo pesquisados, estudados e desenvolvidos dentro da empresa aqui, Agrícola Horizonte. Aí a gente começou a analisar a viabilidade de uma indústria. E que tamanho, como começar, quais os equipamentos, enfim. Vamos lá. Aí temos o espaço onde a Candão hoje está instalada. Aquele espaço estava, de certa forma, ocioso, era só usado para um depósito de equipamentos, materiais, tipo uma espécie de oficina de equipamentos aqui da Agrícola Horizonte. Aí aquilo foi transformado num espaço adequado para a indústria alimentícia, ou seja, foi totalmente remodelado, reconstruído, adaptado para a necessidade da indústria alimentícia. E aí nasceu a Candão. E a Candão começou, então, a atividade em 2008, com esse produto, assim como outros aditivos para alimentos, de panificação também, como a mistura de ácido fólico e ferro, que toda farinha de trigo, farinha de milho, toda farinha no Brasil, assim como em outros países, precisa ser fortificada com ácido fólico e ferro. Então, essa também era uma mistura que a gente já tinha, entre outras, que as pré-misturas para a panificação de pão caseiro, integral, pão doce, pão, enfim, pão francês, toda a linha de mix de pré-misturas ou de aditivos para a linha de panificação, que aí já estavam sendo desenvolvidos e que a gente começou dentro da Candão. Então, a empresa Candão, quando ela começou a entrar no mercado, realmente aparecer, a gente era uma empresa pequena, aqui no interior, e os nossos concorrentes, as outras empresas que já estavam muito bem estabelecidas no mercado e a nível nacional, inclusive a América do Sul, atendiam grandes empresas, ou seja, tinham equipes de técnicos, equipes, laboratórios muito bem montados, enfim. Eram empresas grandes e nós éramos pequenos, humildes, e a gente começou a competir com essas empresas também. E para isso, nós, como pequena empresa, a gente precisou focar muito em inovação, em produtos diferenciados e qualidade, para poder competir com essas empresas. Então, esse foi o nosso maior desafio. A gente não podia brincar, nem podia simplesmente colocar um produto que não ia ter a efetividade que ele prometia. Então, esse foi um grande desafio. E nosso foco sempre foi nisso. Então, o primeiro recurso que a gente foi buscar é equipar um laboratório para fazer pesquisa e desenvolvimento. E como uma empresa pequena, a gente também, claro, o início da Candão, ela aconteceu com um investidor, né?
Então, a Agrícola Horizonte foi investidor, o Oswino Ricardo foi investidor, acreditou tanto no talento do Cassandro, que é o técnico que desenvolveu os produtos, investiu nesse talento e acreditou que, a partir dali, com o apoio meu, da empresa, dele, para alavancar uma empresa, daria certo. E a gente abraçou essa causa e fizemos acontecer. Então, graças ao empreendedor Oswino, que teve essa visão de acreditar e apostar em pessoas e também na tecnologia, é que aconteceu a Candão. Bom, seguindo aí, a empresa nova, não tem histórico de crédito, de busca de recursos, enfim. Nossa maior arma foi a pesquisa e desenvolvimento. E a gente começou a escrever projetos para buscar recursos. O primeiro projeto que a gente desenvolveu participamos, né, do programa Juros Zero. Na época existia esse programa, era um incentivo de inovação também, que você precisava mostrar um produto que você estava em desenvolvimento, estava desenvolvendo, esse programa Juros Zero tinha um limite lá de valores que você podia trazer para dentro. Praticamente, assim, digamos, juros zero, mas no final ele ficou praticamente igual a um recurso financeiro de banco. Mas a forma de conseguir ele foi muito importante, que a gente aprendeu a trabalhar, a buscar esse tipo de recurso de incentivos à inovação. E com esse recurso a gente equipou o nosso laboratório com equipamentos necessários, forno para fazer os pães, enfim, toda a espécie de equipamentos como técnicos necessários para esse desenvolvimento. Então, esse foi o primeiro passo, assim, para a gente realmente poder desenvolver mais produtos. E aí, além disso, só panificação, para a gente começou a ficar um limitador, né? A gente precisava de um produto mais eficiente ou mais inovador no mercado. Aí a pesquisa foi grande em cima da linha de gordura em pó, que foi o nosso que fez a alavancagem da empresa em si. E aí, para esse produto, a gente precisou buscar ampliar a linha de produção. Para isso, a gente não tinha equipamentos no Brasil. Não tínhamos dinheiro também, fomos ao banco aqui, em outros que a gente tinha acesso. Nós não tínhamos um limite de crédito suficiente para um financiamento de importação de uma máquina. Aí começamos a pesquisar aonde buscar esse recurso. Também não queria de novo voltar no nosso investidor primeiro, né, para financiar todo esse valor. Aí, pesquisando no site do próprio BNDES, a gente encontrou lá a linha de PSI, que é um programa de subsídio à inovação. Esse PSI foi, naquele ano, ou há 2 anos, ele vinha sendo testado no Brasil. E eu vi aquilo lá, foi pesquisando lá dentro como acessar isso, e fui seguindo o passo a passo. Escrevemos o projeto, preenchemos todo o formulário, uma carta proposta e mandamos direto para o BNDES. Isso foi assim muito rápido, até foi uma surpresa para nós. A gente fez, vamos fazer, ou não a gente já tem, vamos buscar o sim. E aí foi que em poucos dias após a postagem da nossa carta, a gente já recebeu um telefonema dizendo que foi recebido a carta e que em breve alguém iria entrar em contato com a gente da equipe que iria analisar o projeto. Poucos dias depois, novamente, um contato com um aceno para que a gente fosse até o Rio de Janeiro apresentar o projeto pessoalmente. Fomos até lá apresentando o projeto, enfim, mostramos toda a importância, né, de ser um produto realmente inovador, que ainda não existia no Brasil, a transformação de uma gordura em pó. E aí o BNDES gostou muito dessa proposta e financiou a gente. Então, foi em questão de 3 meses a gente estava com o processo todo aprovado. E claro que isso foi levando, mas em menos de 1 ano a gente já estava com o recurso sendo investido. E aí foi outra corrida
para buscar a importação dessa máquina que a gente precisava para fazer esse produto. Como não é uma máquina produzida no Brasil, para importar, ela não poderia ter similar nacional. A gente teve que provar isso também, e para produzir esse produto só daria para produzir com aquele tipo de equipamento, e para isso a gente precisava dessa linha, desse equipamento que não existia no Brasil, e com isso a gente conseguiu também a isenção de impostos de importação. E aí, seguindo nisso, nessa linha, nessa toada aí de busca de recursos via a subvenção econômica, na época chamado PAP, também em cima do novo produto, e todos esses projetos nos ensinaram muito, porque todos eles eram voltados em cima da inovação, incentivos para a inovação. Então, a gente aprendeu muito com isso e foi apostando muito nisso. E por isso a empresa Candão acabou sendo conhecida no mercado como realmente uma empresa inovadora, né? Com produtos novos, com equipamentos diferenciados, com toda uma gama de expertise na área de inovação. Cada programa desse também, cada produto, porque em cada programa a gente tinha que ter um produto sendo desenvolvido e que esse produto fosse viável. Então, esses produtos também, automaticamente, a gente tinha que patentear, né? Então, nós tínhamos as patentes de cada produto e foram sendo protegidas durante todo o tempo que a gente estava na Candão, e eu acho que continua alguma coisa ainda sendo protegida também. Então, além disso, a gente precisou também trazer, para ser competitivo no mercado, buscar as matérias-primas a um menor custo possível. E as matérias-primas para a produção desses produtos, grande parte, por exemplo, as enzimas, ácido ascórbico, ácido fólico, ferro, enfim, a maioria desses produtos, a própria gordura esterificada que a gente acabava tendo que acrescentar na linha de produção, a maioria são produzidos fora do Brasil. E até então a gente comprava muita coisa do mercado nacional já importado. E aí sempre tinha um custo agregado, ou das empresas multinacionais já estabelecidas no Brasil, o custo sempre era maior. E a gente não conseguia competir de igual para igual com os nossos concorrentes. Aí começamos também a trabalhar com importação da matéria-prima direta dos fornecedores de outros países, enfim. Esse foi também um grande diferencial, que nos permitiu produzir produtos com menor custo ou podendo também alcançar uma margem maior de rentabilidade do produto. Outro diferencial que a gente teve, assim, que apostamos muito forte para poder alcançar isso tudo, foi a aposta em pessoas, né? Contratação de uma equipe técnica de produção, de vendas, uma equipe altamente tecnificada, porque como são produtos diferenciados, inovadores, ou mesmo um produto que vai aplicar dentro da indústria do teu cliente, alguém que vai lá vender esse produto, ele precisa conhecer da aplicação. Então, tem que ser um técnico para fazer essa venda. E assim também um técnico para desenvolver e, na hora da produção desse produto, eu preciso estar acompanhando a produção para que esse produto realmente saia com a eficácia que ele promete, né? Então, a equipe técnica foi outro diferencial que a gente investiu bastante. E tanto é que a equipe que a gente montou na Candão foi toda muito coesa, sempre. A gente teve pessoas muito comprometidas, envolvidas, porque o processo tinha no final, aquele algo a mais de ser um produto diferenciado, né? As pessoas estavam muito comprometidas com isso. Aí, mais para frente, a gente também investiu na questão da implantação de programas de qualidade. Sempre a empresa estava dentro de um processo de altamente dentro dos programas e exigências da qualidade de produção de indústria de alimentos. Desde que ela foi montada, o prédio, a construção, os equipamentos, tudo foi sempre pensado dentro desses programas de qualidade e exigências das indústrias alimentícias. Mas a gente precisava certificação. Então, também fomos buscar certificação e fechamos com a Candão ainda, enquanto estava lá, a gente já tinha certificado com a FSC 22000,
que é a principal na área de alimentos, e por isso também a gente teve aí uma valorização dos clientes e, enfim, de todo o mercado, né? Outra coisa que a Candon também primou desde o início, que foi uma exigência que a gente se impôs, não fazer nada fora da lei. Tudo foi documentado, parte fiscal, contábil, socioambiental, tudo extremamente em dia com a legislação brasileira, os parâmetros internacionais. Então, a gente nunca teve nenhum problema assim com impostos atrasados ou falta de algum documento. Então, isso tudo foi de suma importância. Quando a Candon foi para a finalização de uma venda, isso é levado muito a rigor, principalmente uma multinacional, né? Então, a parte documental da empresa, a gente foi auditado pela empresa que nos adquiriu e ficaram 2 meses praticamente fazendo auditoria dentro da empresa, não encontraram nada fora da regulamentação, ou seja, documentos não regrados, né? Então, isso foi também muito importante. A empresa começou correta desde o início, a gente nunca teve nenhum problema de alguma coisa parada. E em decorrência disso também, por exemplo, para você conseguir um financiamento de BNDES ou desses programas de incentivos, quando você tem qualquer problema, qualquer situação que não esteja legal, você não alcança isso. Sempre você vai ter, porque faltou documento, está com atraso, está com algum problema, você não tem esse crédito direto com o BNDES ou com esses programas de incentivos fiscais. Então, por conta disso, também a gente teve sucesso nessas conquistas dos programas de incentivo. Aí, o Nilmar também me pediu para falar o que é que foi assim um fator determinante para que uma empresa multinacional tivesse interesse na Candon. Então, acho que todos esses fatores que eu comentei, eles despertam a atenção não só de uma multinacional, mas do mercado em geral, né? Uma empresa pequena, lá do interior, e está fazendo essa diferença no mercado, né? Com produtos diferenciados e também com pessoas bem comprometidas, enfim, tudo isso aparece no mercado. Quando você faz a coisa bem feita, o mercado reconhece. E esse produto da gordura em pó, enfim, a aplicação dele, ou o nicho de indústrias que são atendidas com esse produto, foi, sim, o que despertou a intenção, o interesse da Paulsberg, que adquiriu a participação da Candon. Porque eles também produzem esse produto, claro, com padrão internacional, enfim, somos hoje, digamos assim, o papa dos emulsificantes no mundo. Tem um padrão muito alto, claro que tem outros que também andam junto, outras indústrias também andam junto, mas eles são os que primeiro começaram a desenvolver esse tipo de produto e estavam dominando o mercado, né? Aí vem uma empresa Candon, pequena, fazendo um produto similar, chegando próximo ao produto deles, e isso chamou a atenção deles. Aí eles vieram conhecer a empresa, aos poucos, assim, chegando próximo e tal. E a gente fez várias conversas com eles, até que, de uma forma que eles propuseram, a gente não aceitou. E no final, até além da Paulsberg, a gente teve outras empresas interessadas, e, enfim, nos últimos 2 anos, 3 anos, a gente foi sondado por várias empresas. E o assédio começa a ficar muito grande, e acaba uma hora acontecendo o negócio. Então, o que aconteceu, foi assim, um case muito interessante para a Marechal, para mim, para nós, assim, para quem está na Candon. Foi muito interessante porque realmente a gente fez a diferença. E está aí uma grande empresa hoje em Marechal Cândido Rondon, né, seguindo esse caminho que a gente abriu. E eu acho que tem muita coisa boa por vir. Mas tudo isso, a gente tem que lembrar que começou pequenininho, começou aqui dentro da Agrícola Horizonte, teve, né, o apoio, o investimento, a visão de um empresário que apostou
e que, por conta disso e com esse aprendizado todo, esse espelho que a gente tem aqui dentro da Agrícola Horizonte, a gente levou todo esse compromisso também para dentro da Candão. E por isso a gente teve, assim, um sucesso. E claro que toda a questão de pesquisa, desenvolvimento, essa seriedade que a gente sempre levou à empresa, fez esse diferencial e teve esse sucesso. Isso eu poderia complementar que isso não acontece só com o case da Candon, né? A Agrícola Horizonte, ela é bastante inovadora também, embora a gente não divulgue isso. Muita coisa acontece dentro da empresa, faz parte do crescimento da empresa, mas que fica aqui dentro, a gente não está divulgando. A Candão saiu aqui de dentro, formou uma outra empresa, e ela apareceu no mercado nacional até por conta dos produtos que ela atendia e da forma como teve que se posicionar no mercado, ela apareceu mais. Mas outros cases da Horizonte, a gente tem muita coisa para assim, para citar. Gostaria de citar, por exemplo, e até uma situação que o Nilmar me pediu para comentar, que, por exemplo, o case da Candon é um case, mas como que a gente aproveita, às vezes, as pessoas, os talentos de dentro da empresa, o conhecimento que é desenvolvido no dia a dia, porque muita coisa acontece no dia a dia. Tem um produto que está lá, o cliente precisa, sinalizou que tem um problema e precisa resolver esse problema, a gente vai junto lá, resolve, tenta buscar solução e por aí sai um novo produto, sai uma nova solução e essa solução acaba sendo também para outras empresas, enfim, acaba virando mais um produto da linha de produtos oferecidos, né? Uma história assim é o amido de arroz. No Brasil, não tem outra indústria que produz amido de arroz. Faz-se farinha de arroz. E as grandes empresas de arroz, né, as grandes players de arroz, eles até vendem como amido de arroz, mas uma farinha bem fininha. Moe o mais fino possível e vende como um amido de arroz, mas não é amido. Então, o amido de arroz, a empresa Agrícola Horizonte começou a produzir para atender a Candão. Que para essa gordura em pó, um dos ingredientes é o amido de arroz, que é o veículo para encapsular a gordura. E esse amido de arroz, então, hoje ou até então, quando a gente começou esse trabalho, era produzido só em outros países, assim, e para trazer ele, custo muito alto. Inviabilizaria totalmente a produção desse produto, a gente nem teria conseguido entrar no mercado. Então, nosso parceiro, mais uma vez, foi a Agrícola Horizonte, que trabalhou em cima dessa possibilidade de transformar em amido a farinha de arroz. E foi, claro que no começo também, o amido, tem que melhorar aqui, melhorar ali, enfim, até hoje sempre tem alterações a fazer. Mas esse foi um produto também que começamos a produzir por conta de uma necessidade de um cliente, que a Candão é cliente da Horizonte, e assim como a Horizonte é cliente da Candão, enfim, vice-versa, mas o amido de arroz foi um caso desses. E hoje se vende esse amido de arroz para outros clientes também no Brasil, inclusive tem possibilidades de exportação. Então foi um grande case também, assim só para citar como as coisas acontecem. Assim também os amidos modificados da Horizonte, que lá no início da nossa atividade com amidos, com fecularia, logo no início a gente foi procurado pela empresa multinacional National Starch, que era uma empresa de amidos a nível mundial. E no Brasil eles tinham os terceirizados, ou seja, contratavam empresas como a Horizonte para produzir o produto para eles. Então veio uma equipe deles para dentro da empresa. Precisamos adaptar, construir toda a estrutura para produzir aqueles amidos modificados, foi feito tudo pela empresa, investimento e tal, e a gente produziu por um longo período para eles, o amido modificado. Algumas linhas que eles atendiam no Brasil que eles precisavam, né? Como assim eles também tinham outras empresas que produziam para eles outras linhas de amidos modificados. E a gente fazia uma parte dessas linhas que eles atendiam no mercado. Aí chegou uma hora que a National decidiu sair do mercado.
no Brasil, foram saindo no Brasil desse mercado, não interessava mais, e aí a gente ficou com esses equipamentos ociosos, né? Aí aproveitamos também esse conhecimento que a gente já tinha na empresa e começamos a desenvolver outros produtos, outras linhas de produtos, não os que produzíamos para a National, e sim, até porque existia um termo de compromisso, mas a expertise, o conhecimento já estava dentro da empresa, com as pessoas que aí estavam, até porque a equipe da National que veio para dentro da empresa acabou ficando, e aí a gente começou a desenvolver outros produtos, outras linhas de modificados, porque você conhece como se faz as pesquisas e desenvolvimento, e você vai voltando para dentro de outras linhas e necessidades do mercado também. Então, hoje, do carro-chefe da unidade de amidos são os amidos modificados para a linha de alimentos. E aí entra a questão dos atomatados, lácteos, molhos, enfim, é uma linha muito grande. Então, a gente tem, hoje, a Horizonte é a terceira maior produtora de amidos modificados e alimentos do Brasil, e assim como, talvez, até a América do Sul. Então, assim, são cases que acontecem que a gente não divulga lá fora, mas, assim como a Candon aconteceu, acontece dentro da empresa também. Então, nós temos muitas coisas boas sempre acontecendo, as pessoas em todos esses processos são os fatores mais importantes por conta de fazer esse processo acontecer. Então, esse é um pouquinho do que a gente poderia contribuir no dia de hoje. Gostaria de ouvir vocês para ver se eu, de repente, faltou falar alguma coisa, estou aí para contribuir mais. Bom, Marcos, muito bem aí, uma história interessante, bastante experiência aí para compartilhar todo um trabalho, digamos, de vários anos, né, investindo em inovação, né, e assim, eu vejo assim, que às vezes assim, no Brasil tem bastante incentivo à inovação, mas muitas vezes as empresas conhecem os caminhos para encontrar, né, e vocês Isso. aproveitaram bem isso aí, além da competência do próprio de vocês e dos colaboradores, né. Então, se está aberto a perguntas aí, e a pessoa pediu o que significa Candon aqui no chat. Você pode responder qual o significado? Ok. Sim, é Cândido Rondon. Essa marca, a gente já tinha patenteado ou pedido, né, o direito há muitos anos antes da Candon existir. Porque sempre a gente, quando criamos lá o nome, a Danonita, Horizonte, Trigone, enfim, as marcas que a gente tem, a Candon já era uma delas, porque vinha da derivação do nome da cidade. E pensando que futuramente a gente fosse investir em alguma coisa na área de ração animal ou alguma coisa mais com algum derivado dos nossos produtos, né? Então, ela era uma marca que estava em stand-by. E quando surgiu a ideia de criar a empresa, a Candon, a gente pensou nas marcas que a gente já tinha e que não precisasse, né, fazer uma nova busca. A gente olhou e vamos seguir com a Candon. E foi interessante, foi um case interessante porque sempre a gente levou o nome da cidade. Em todo lugar que a gente ia, por que Candão? É de Cândido Rondon. Ah, não, ok, pronto. Aí grava e a gente acabava associando com a cidade. E a cidade acabava sendo conhecida por conta de Candão. Mais alguém quer fazer alguma pergunta aí? Tá aberto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem tá falando? Excelente, hein? Bom dia, eu sou o Emerson do Sebrae, acompanho essa história aí de longa data. Há uns 2 anos atrás, pude estar com o pessoal da UniOeste, os alunos aí fazendo uma visita técnica. Então, vários mensagens a gente tira, né? Uma empresa pequena que dá o passo do crescimento, muitas se perdem nesse passo. Inovação, compliance, governança. A minha pergunta é a seguinte, é que você comentou que não participa muito nas reuniões do Iguaçu, mas na abertura, a gente sempre faz uma comparação de commodities com valor agregado, né? Tem até um slide que mostra assim, a comparação da soja com 1 tonelada de, por exemplo,
ônibus, uma tonelada de iPhone, né? No sentido de fazer uma comparação de commodity para valor agregado. Dá para a gente fazer uma comparação assim da tonelada da mandioca ou do arroz para esses produtos mais sofisticados, como os amidos de arroz, o amido de mandioca, para a gente ter uma noção de agregação de valor? É possível? E parabéns, tá? Possível uma tonelada de arroz para uma tonelada de amido, é isso? Assim, o amido assim, em si não tem tanto valor agregado. Lógico, quando você entra para um modificado, quando você agrega valor a ele, aí já muda bastante. O amido in natura, ele não gera tanta agregação de valor. Por isso que a busca sempre é agregar valor. O amido modificado é um case desse, porque você fazer a fécula de mandioca, todo mundo faz. O amido de milho, muitas empresas fazem. Porém, a modificação dele, para ele ser, por exemplo, um produto viável dentro de um ketchup, dentro de uma maionese, existe uma série de pesquisas que precisam funcionar lá, que aquele molho não vai talhar, que ele não vai, né, mudar a função dele ou a aparência dele e tenha, assim, sem agredir valor, enfim, sabor, desculpa. Então, o valor muda bastante quando você modifica, quando você agrega, quando você insere a tecnologia, o conhecimento, a pesquisa. Agora, tonelada por tonelada, hoje a gente poderia dizer assim, o arroz subiu bastante, né? Ou mandioca, temos também um preço alto. Então, assim, a transformação normalmente é em torno de, o arroz, eu, se não me engano, em torno de 60% você extrai dele de amido. Você tem lá uma tonelada de arroz, 60% dele você consegue fazer amido. Da mandioca já é menos, em torno de 25%, 30%, quando a mandioca é muito boa. É mais ou menos por aí que você consegue trabalhar com esse produto. Mas por trás disso, tem uma indústria gigante para fazer essa transformação da mandioca no pozinho branco lá, que é a fécula, e depois transformar isso em amido modificado e tal, que aí vai para a indústria alimentícia. Falando em Sebrae, até me fez lembrar agora, nós tivemos a parceria e, olha, foi muito importante o Sebrae para nós no início, tanto o programa Juro Zero como o PAC o Sebrae foi parceiro nesses programas, a FINEP foi parceiro nesses programas, então eu tive parceria lá com o Aloísio do Sebrae, não sei se ele ainda está no Sebrae, ele foi muito importante para a gente, porque ele era o cara assim que, toda dúvida, ele era o cara que tinha que nos instruir, né, e nos acompanhar. Então, toda dúvida que a gente tinha, ele ia para buscar e tal, nos mostrava o caminho, vai por aí, vai dar certo. E, enfim, o Sebrae foi fundamental para a gente nesses primeiros programas de incentivos. Muito bom. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, eu vou fazer uma então. Vão pensando aí. Marlice, existe sim a vontade de fazer uma nova empresa? Uma nova empresa, assim, não que eu não digo não, porque elas acontecem, né? A empresa é uma coisa que quando surgir no decorrer, no dia a dia, acontece e o desejo de fazer ou não também, claro, você precisa estar motivado para isso. Mas hoje eu tenho, assim, a gente tem muitas atividades dentro da Horizonte, né? Além de nossa pessoa física, a gente já investe muito também na área rural. Então, eu hoje estou bastante absorvida por essas atividades que a gente tem, mas não digo que não. Sempre é importante e faz a gente crescer, a gente olhar para outros ângulos, enfim, buscar novas possibilidades, novas tentativas, enfim, eu acho isso muito bacana. Mas foi importante para mim também fazer essa volta, porque eu estava sempre dentro do Horizonte, sair, e por um tempo eu fiquei na Agrigo Horizonte e também na Candon, fazia as duas, participava das duas administrações, depois, conforme a empresa foi crescendo, eu fui saindo também da Horizonte, fiquei só na Candon.
A volta para Horizonte também foi interessante para mim, porque teve toda uma readaptação, né? Você tem que voltar de novo para um outro setor com uma diversidade de atividades, porque a Horizonte, além das indústrias, do comércio de grãos, insumos, da comercialização dos nossos produtos, também atua com o transporte, com a questão social, atividades, é, é, enfim, tem várias coisas envolvidas que demandam de pessoas, do olhar, da direção, para isso funcionar. Então, eu estou mais nessa função aí de dar uma atenção em vários setores da atividade. Montar uma nova empresa não está descartado. Se for para acontecer, que seja dentro do nosso ramo, dentro do nosso conhecimento, estamos aí. Ô, Marlise, assim, o quanto que você... A gente no dia a dia da empresa, a gente tem que ter o dia a dia, né? Que tá lá, as coisas estão acontecendo. E aí você tem uma ideia nova, você tem uma oportunidade nova. Como é que vocês lidam com isso? Você meio que respondeu um pouco a minha pergunta, mas se tira algumas pessoas e coloca dedicado para isso, porque a gente vê muito, né, que às vezes perde foco. Você fica com medo de perder o foco no seu negócio principal e daí alocar recursos para outras atividades. Como é que vocês gerenciam isso? Vocês, no caso da Candon, foi tirado algumas pessoas, foi deixado elas ali para desenvolver esse novo negócio? E como que foi essa passagem aí, né? Oi? Eu travei? Não, travou a Marlise. Acho que ela deve ter, a internet dela deve ter problema. Vamos esperar um pouquinho. O que você acha? Vamos aguardar. Ela deve retomar. Agora,